E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, review do capítulo 120 de Shingeki no Kyojin. Dessa vez saindo um pouco cedo, né? Não tá tão atrasado. O pessoal adora reclamar, tá sempre atrasado, tá muito atrasado. Dessa vez não tá tanto assim. E não saiu antes, só porque esse capítulo aí exigiu que eu tivesse pelo menos um dia de reflexão pra conseguir digerir as informações que foram passadas. Meu irmão, tem uma página que eu tive que abrir, tive que expandir a página para eu conseguir ver aqui todo o meu roteiro, porque eu anotei muita coisa. Por mais incrível que pareça, por mais que esse capítulo tenha tido poucos diálogos, esse capítulo ele teve poucos diálogos, teve muita imagem, isso eu acredito que seja proposital para tentar casar um pouquinho aí talvez com o final do anime também, alguma coisa assim, mas eu acho que ele estendeu um pouco essas imagens aí, o autor, para conseguir caber direitinho aí na forma como ele quer narrar a história, até que ponto ele quer levar a história, enfim. Mas mesmo assim, mesmo tendo poucos diálogos entre aspas, ainda assim as informações que foram passadas foi muita coisa, foi muito denso e muita coisa que, por mais que seja explicado, levanta outras 10 dúvidas no lugar e a gente vai tentar entender aqui, vamos tentar entender aqui esse mangá que cada capítulo que passa é mais uma trouxa, assim, que eles colocam e só joga, assim, no nosso colo e fala assim, ó, tá aí, agora tenta entender, porque tem capítulo que é super tranquilo de revisar porque é só ação, é só troca de porrada, que foi o capítulo anterior, né, só troca de porrada, aí é simples de revisar, agora esses capítulos são um pouco mais complicados. Vamos lá, galera, já me estendi demais aqui, capítulo 120, começa com alguns frames da guerra e alguns frames de flashback também, e a forma como é representado esses frames, né, eu quero muito ver como isso vai ser no anime, porque são uns frames diferentes, né, como se fossem realmente nessa pegada de memórias também, e a forma como eu imagino isso sendo representado no anime é com alguns efeitos de vidro, como se as imagens fossem cacos de vidro caindo, sabe, se despedaçando, e a gente vê as imagens passando. Eu acho que ficaria muito legal. Muito roteirista, eu sou muito diretor de anime aqui, tentando sugerir o que o pessoal da Wit Studio deveria fazer, né? Não, mas eu acho, pelo menos na minha visão, que ficaria bem legal. E uma das coisas, o que o pessoal tava cogitando realmente aconteceu, que foi a cabeça do Eren cair justamente na mão do Zeke. O Zeke, como se fosse um jogador de vôlei, tipo, não deixou a cabeça cair, deitou, não deixou a bola cair, conseguiu pegar a cabeça e levou e seguiu aquela lógica, né? A cabeça, por mais que seja arrancada, ainda fica consciente, ainda fica funcionando o cérebro, né? Pelo menos a consciência ainda fica funcionando. Agora eu não vou lembrar quanto tempo, mas é uma fração ou de segundos ou de minutos aí. Eu não lembro agora qual é o número exato, mas funciona. Ainda funciona mais ainda quando o autor ele coloca dentro desse capítulo também que o tempo nos caminhos se passa diferente do tempo real que a gente conhece, ou seja, uma fração de segundo ali. Por mais que seja uma fração de segundo na vida real, lá nos caminhos tudo aquilo acontece num passar de anos, como foi o que o Zeke falou. Num passar de anos a gente viu a figura dele com o cabelo longo, a barba maior, então isso justifica, caso o Zeke ele queira tentar recuperar, tentar salvar o Eren de alguma forma, fazer com que ele ainda não morra, fazer com que ele ainda consiga reconstruir o corpo do Eren antes que o corpo do Eren morra, ou seja, antes que o poder passe para outro eldiano aleatório. Então o autor ele conseguiu de forma até bem sacada criar essa brecha para que não criasse uma possível aí incongruência mais para frente caso o Eren acabasse morrendo de fato. Ele conseguiu se safar disso. Agora, o Eren, ele vê os caminhos e a imagem visual daquilo como se fosse uma árvore, na verdade, o tronco da árvore sendo o caminho principal e depois se ramificando entre todos os titãs, né? E obviamente o contrário também acontece, todas as memórias e os acontecimentos dos titãs sendo convergidos ali naquele caminho e aquele formato de árvore bem legal. Com certeza aquilo no anime vai também ficar sensacional, aquela imagem vai ficar linda e muito bem produzida. Espero, né? Espero. Mas eu tenho certeza que sim. Galera, e a gente vê o Zeke acorrentado lá. Nessa parte eu fiquei, por que exatamente o Zeke ele estaria esperando o Eren, sendo que os dois eles foram conectados ao caminho no mesmo tempo? Tudo bem.
A brecha que foi dada nesse capítulo é de que o tempo é completamente diferente do tempo real lá no mundo real mesmo. Então a gente já fica confuso. Mas será que os dois eles não deveriam entrar juntos, já que eles acessaram os caminhos juntos? Mas ok, dá pra deixar passar pra história fluir da forma como ela quer que flua, já que ela deu a justificativa de que o tempo dentro dos caminhos é completamente diferente, então o tempo pra um é diferente pra outro, pode ser um negócio viajado desse. Ele abriu a brecha pra isso, abriu a possibilidade pra isso, então não tem muito como a gente também questionar isso aí. Beleza, acontece dessa forma e aí é que chega a Ymir Fritz. Já fizeram montagem do Eren indo até a Ymir e a Ymir indo até ele como se fosse um encontro de Jojo. E galera, prometo pra vocês, eu não esqueci do projeto de assistir todas as partes de Jojo e fazer o review aqui parte por parte. Eu ainda vou fazer, galera, não percam as esperanças. E o Zeke nesse momento diz que ela o trouxe de volta à vida. Isso eu acho que meio que confirma, pelo menos o que eu acreditava já, né, quando aconteceu, que de fato o Zeke ele tinha morrido. Se ela trouxe ele de volta à vida, significa que ele não tinha mais vida. Então ela de fato ressuscitou ele, porque algumas pessoas achavam que ele não tinha morrido, que estava quase morrendo e salvou no momento em que ele estava para morrer, mas na minha leitura, na minha concepção, na minha interpretação do próprio capítulo mesmo, quando aquilo aconteceu, é de que a vida ali acabou, meu amigo. Que o Zeke realmente tinha rodado e que teve a ressurreição. Ao meu ver, eu entendi dessa forma e eu acho que com essa fala a gente tem essa confirmação. Depois o Eren pergunta sobre as correntes, por que o Zeke ele estaria acorrentado ali, e aí é que o Zeke começa a jogar o papo pro Eren que não é 100% verídico. Depois a gente entende por quê, mas o Zeke ele fala que tá preso com aquelas correntes por conta do voto de renúncia à guerra, ou seja, ele tá preso por mais que tenha sangue real, ele não tem o poder da coordenada. Quem tem é o Eren é a única pessoa que pode controlar os titãs de dentro das muralhas, então ele tá lá acorrentado. E isso não é verdade, a gente vai ver mais pra frente no capítulo, já começa a ser o primeiro plot twist aí desse capítulo. Depois o Zeke ele tenta persuadir o Eren a pedir a Ymir pra tornar todos os Eldianos estéreis, né? E esse era um plano do Zeke para testar o Eren, para ver se o Eren ele realmente estava condizente com o mesmo plano dele. Se na hora H de fazer o que é para fazer, o Eren faria o que o plano a princípio dizia para eles fazerem. Mas aí é que o Eren diz que acha um plano completamente insano e, cara, não tem a mínima condição dele fazer isso, porque finalmente a gente tem a realidade por trás do Eren. Descobre o que o filho da puta pensa, o que ele finalmente acha, de que lado que ele tá de fato. Ou seja, não era muito inesperado pra gente, né? Mas eu deixei a história me enganar até onde ela conseguiu me enganar, dizendo que o Eren era um vilão, que ele tinha mudado de lado, que ele na verdade odiava a Mikasa mesmo, que ele estava aliado ao Zeke, nada disso. Nada disso. Obviamente que ele ainda continua mocinho, só que ele tá fazendo aquilo pra tentar usar o Zeke de alguma forma, né? Só que aí é que tá. Aí é que a reviravolta começa, né? Que é o Zeke testando o Eren, perguntando e pedindo pra ele fazer isso pra ver se ele realmente fazia para testar a lealdade do Eren. Mesmo que mais pra frente no capítulo a gente venha conhecer, a saber que o Zeke ele, na verdade não precisava do Eren de fato para controlar os titãs, mas ele queria saber o que o Eren achava de fato do plano, saber se ele realmente estava condizente, continuava sendo aliado a ele. E revelando isso, o Zeke ele se liberta das correntes e ele fala a seguinte frase. Vamos lá, galera, que a parada aqui começa a ficar meio insana, começa a ficar um negócio meio maluco. Diferente dos reis anteriores, eu cheguei aqui sem interferência da ideologia do primeiro rei. E durante o tempo que passei com o fundador, que pareceu uma eternidade, eu consegui romper o voto de renúncia à guerra. Ou seja, mais uma vez, ele não precisa do Eren para conseguir controlar os titãs. Ele tem agora essa possibilidade, essa capacidade. Só que a forma como ele fala, eu consegui romper o voto de renúncia à guerra, parece um negócio muito bizarro, que a gente não viu, aliás, como ele conseguiu fazer isso. Mas na prática, pelo que ele fala depois, parece que ele só descobriu que poderia dar ordem a Ymir. Poderia ser que a Ymir não estivesse lá e talvez ele tivesse que procurar a Ymir de alguma forma, ou que ela estivesse já lá, mas ele não soubesse que poderia já dar ordem a ela, ou poderia ser o caso dela não conversar com ele, não explicar nada, mas ele nunca tentou dar uma ordem a ela por não acreditar, enfim.
De qualquer forma, parece que na prática era só ele saber que tinha essa capacidade, que tinha essa possibilidade dele, na verdade, poder dar ordem a ela da forma que quisesse, conversando com ela ou deduzindo que ela segue os mandamentos de todo mundo que tem sangue real, que é o que ele fala em seguida. O Zeke depois revela que a Ymir obedece a todo mundo que tem sangue real e a sua verdadeira forma é de uma escrava sem vontade própria. Alguns pontos em relação a isso. Primeiro, não é bem um problema, mas é algo que eu gostaria que não fosse dessa forma, porque eu gostaria muito que a Ymir fosse uma personagem que tivesse um papel ativo. Eu achava que ela ia ter esse papel ativo quando ela ressuscitou o Zeke. Eu achava que ela era uma personagem que tinha vontade, que tinha um objetivo e que queria alguma coisa. Se ela acabou ressuscitando o Zeke é porque ela tinha essa vontade. Então eu esperava que ela fosse ativa, não simplesmente para ela movimentar o plot, mas também para a gente ter um background mais consolidado de informações a partir da personagem. Então se ela é só essa personagem que acaba sendo só uma escrava, e aí? Como é que fica, né? Ela precisa movimentar. Eu sinto que isso ainda vai acontecer, mas pelo menos nesse capítulo isso não aconteceu ainda, né? Mas eu acredito que isso vá mudar sim, até porque eu acho que eu já era para ter falado isso, mas acabei esquecendo. O Eren, ele é o cara que preza pela liberdade. A história gira em torno disso. O Eren, ele quer liberdade. Ou seja, pode ser que ele acabe tentando convencer a Ymir de alguma forma a ela ser livre, a ela se desprender dessas amarras, dela não ser mais uma escrava. Eu acredito que isso pode acontecer, mas pode ser que ela acabe nem necessariamente concordando com Eren. Pode ser que ela não concorde com nenhum dos dois e se faça alguma coisa diferente do objetivo de ambos aí. Ou pode ser que ela acabe mudando de lado mesmo. Por mais que ela estiver agora obedecendo o próprio Zeke, pode ser que ela mude de lado e passe agora a obedecer o Eren, né? O mais apropriado seria ela, na verdade, acreditar e realmente concluir que o objetivo do Eren é mais sensato do que o objetivo do Zeke. Mas eu quero ver ela ainda tendo esse papel ativo na história. Principalmente por esses dois motivos. Para mover o plot mais pra frente, para bagunçar ainda mais as coisas, segundo o background de informações. Outra coisa é ainda sobre a ressurreição do Zeke. De fato ele morreu, só que a forma como pareceu é de que ela tinha tomado a atitude de ter salvado a vida dele, de ter ressuscitado ele. Mas pelo que parece, ele de alguma forma conseguiu dar esse comando a ela, né? Porque, a não ser que ela tenha tomado a iniciativa por ele já ter sangue real e ter ajudado. Não, eu não posso deixar ele morrer porque ele tem sangue real. Ter basicamente, né, feito aquilo partindo da premissa de que ela tem que salvar, tem que basicamente servir as pessoas que têm sangue real. Ou ele de alguma forma conseguiu dar esse comando a ela, o que não pareceu ser o caso. Pareceu ser o caso de ela tomar essa iniciativa. Outro ponto é que ela serve aos que têm sangue real, como o Zeke, por exemplo, porque ela acredita que eles são os seus mestres. O problema aqui é que ela não tem vontade própria, mas ela é uma escrava porque quer, porque a forma como foi passada a informação pra gente ficou meio confuso isso, porque, recapitulando, é dito que ela não tem vontade própria, mas ela acredita que as pessoas que têm sangue real são os mestres dela e que ela deve seguir a ordem deles ou servir a eles. Ou seja, ela vai servir a eles porque ela acredita em algo. Então isso já é ter alguma vontade própria. Ela basicamente estaria fazendo aquilo ali porque ela acredita ser o certo. Então não fica meio confuso, mas dá pra entender. Dá pra entender o que a história quis dizer, porque basicamente se ela acredita naquilo, ela acredita que o papel dela é simplesmente fazer aquilo. É simplesmente ser uma escrava. Ela tem essa consciência de que não, o meu dever é esse, então eu vou me aprisionar a isso e não vou ter nenhuma outra vontade. Eu acredito que meu papel é esse. Ela ainda tem vontade própria por acreditar que deve fazer aquilo, porque ninguém aparentemente, né, prendeu ela ali, ela tá fazendo aquilo ali porque ela quer, mas ela acha que só deve fazer aquilo. Então por ela acreditar nisso,
ela não faz mais nada. E aí é que entra mais uma vez o ponto do Eren. Talvez o Eren convença ela a acreditar que ela não deve fazer só isso, que ela pode fazer mais. E seguindo, o Zeke ele diz que pretende salvar o Eren, né? Afinal, no fim das contas, né, era isso que o Zeke ele disse que ia fazer, salvar o Eren quando os dois se encontraram, ia ajudar o Eren. Então, por mais que o Eren não concorde com o plano dele, ele vai fazer aquilo e, obviamente, capaz disso ser a ruína do próprio Zeke, né? Ele salvando o próprio irmão. A empatia dele com o próprio irmão acaba sendo o motivo da derrubada dele. Afinal, o Eren ele não vai, por mais que ele faça isso, não vai concordar com o plano do Zeke de qualquer forma. E depois a gente parte pro momento da viagem no tempo. Já é basicamente a segunda parte aí do capítulo, que é quando o Zeke ele basicamente quer mostrar pro Eren a lavagem cerebral que ele sofreu do Grisha. E aí começa a porrada de cenas onde eles vão lá em diferentes momentos da história do Grisha pro Zeke tentar provar isso. Só que tem uma reviravolta aí também, porque ele descobre que o Grisha na verdade se importava com a família dele, com a família, né, que ele tinha lá com o Eren, a mãe do Eren e tal, mas também se importava com ele próprio. Ele se importava com a segunda família e com ele também. Então ele acaba pensando, pô, mas caraca, mas não é lavagem cerebral? Mas como assim? Então já começa a ficar um pouco misturadas as coisas na cabeça dele. Ele começa a ver aquilo tudo. Então ele já começa a ficar meio que com o pé atrás. Pô, pera aí, então o meu pai não era um cuzão completo assim? Então ele era uma pessoa que tinha empatia, uma pessoa que se preocupava com a família dele? Como assim? Então já começa a virar a chave aí pra gente ter o momento final do capítulo que simboliza muito essa mudança, porque o Zeke ele começa essa viagem no tempo querendo mostrar para o Eren, no caso a lavagem cerebral do Grisha, mas a página final é o próprio Eren querendo mostrar alguma coisa, querendo mostrar uma memória específica pro próprio Zeke. Então o papel se inverteu, o guia não passa a ser mais o Zeke, mas o próprio Eren. Então o Eren ele vai mostrar pro Zeke que talvez o Grisha ele não fosse um completo cuzão assim. E no meio disso o Grisha ele consegue ver o Zeke mais velho. E a gente fica, caraca, mas como assim, mano? O bagulho virou o Interestelar basicamente, cara. Fica um negócio assim, Deus do céu. Os caras estão viajando no tempo e tá influenciando e tipo assim, mano, nossa, viagem no tempo é um negócio muito louco. Mas se vocês viram Interestelar, vocês com certeza lembraram da cena final lá de Interestelar também, né? Final não, né? Mas uma das cenas finais, né? O momento mais chave da história mesmo, né? E galera, algumas coisas em relação a isso. No capítulo 12, a gente vê a cena do Eren na forma de Titã dando uma porrada lá no prédio. Não sei nem o que ele tava batendo, se ele tava batendo em alguém, mas tava dando uma porrada. Deu uma porrada na construção lá, na casa. E tem duas sombras lá no cantinho. E aí entra aquela, porra, será que era o próprio Eren e o próprio Zeke? Ainda não mostrou essa cena na visão desse capítulo de agora. Não mostrou, mas pode ser que venha mostrar no capítulo que vem. Porque se for verdade, aí, meu amigo, vai ser um negócio louco. E ainda mais do que isso, indo mais atrás ainda no próprio capítulo 1. Isso o pessoal já lembrou também, que é o Eren, ele, mais uma vez, está chorando. Ele acorda e do nada ele está chorando, ele não sabe por quê. E ele fala que o cabelo da Mikasa cresceu. Ué, mas seu cabelo cresceu? Como assim? Então, cara, talvez o Eren o Eren do futuro acabe entrando na consciência do Eren lá do primeiro capítulo. O problema é que a visão do Eren e do Zeke está em terceira pessoa agora. Ou seja, a consciência do Eren do futuro não está entrando na consciência de ninguém. Eles estão vendo as cenas em terceira pessoa. Claro que de acontecer isso da terceira pessoa para partir para a primeira pessoa é um pulo. Pode acontecer porque nessa altura o que mais não pode acontecer? Claro que isso pode acontecer, então pode muito bem acontecer do Eren de fato do futuro acabar entrando na consciência do Eren do passado lá do primeiro capítulo. E é mais curioso ainda porque depois do time skip a Mikasa cortou o cabelo, ou seja, o cabelo dela tá bem curtinho mesmo. E no primeiro capítulo ela tá com o cabelo maiorzão, foi o maior cabelo que ela já teve provavelmente, né? Foi na infância, antes dela cortar aqui no ombro, e depois no time skip quando ela cortou assim, bem curtinho mesmo. Então dá um contraste maneiro pro Eren perceber, mas seu cabelo cresceu tanto assim, então a história tá um pulo de também confirmar esse evento do primeiro capítulo. Agora galera, a pergunta é, quem de fato vai controlar a coordenada? Porque a grande disputa tá sendo isso, a grande disputa entre o Eren e o Zeke tá sendo para ver quem vai conseguir controlar esses titãs todos, porque
A história, na verdade o capítulo começa com a gente achando que o Eren é que seria, eu pelo menos achava também que seria o Eren a conseguir controlar a coordenada, conseguir controlar os Titãs das Muralhas, porque afinal ele tem o poder do Titã Fundador. Só que aí nesse capítulo a gente descobre que o Zeke ele pode sim ter essa possibilidade, tem assim essa capacidade, porque o Zeke descobriu que a Ymir ela obedece aos que têm sangue real, então ela vai obedecer a ele. Só que aí que tá, pode ser que ela mude de ideia, então esse é o grande dilema aqui. Esse é o grande dilema, e quando a história voltar pro presente, aí é que a gente vai ter o resultado desse mistério aí, quem vai conseguir controlar. Pode ser que a gente nem veja exatamente isso, pode ser que a história, com certeza, né? O flashback não, caralho. A viagem do tempo aí vai continuar, mas quando a gente voltar pro presente, acho que vai ser legal se todos os titãs se transformarem de dentro das muralhas, e aí a gente fica naquela dúvida, caralho, mas quem vai conseguir controlar esses titãs? E aí a gente descubra finalmente, depois dos titãs serem transformados, quem vai conseguir controlar. E isso nem ser talvez o definitivo, talvez depois acabe se o Zeke controlando primeiro, o Eren controlando depois, ou vice-versa, ou fica um bagulho completamente assim, indo lá e cá. A viagem no tempo, nas memórias, continua. Eu senti que a última página ficou um negócio meio tipo, caralho, mas como assim acabou? Não vai ter mais página? Eu senti que ficou meio... parecia que foi bem cortado no seco ali, tipo, caralho, mas tava viajando ali, a memória tá, mas do nada acabou. Mas enfim, vamos descobrir mês que vem. Galera, quem não é inscrito, se inscreve no canal, review mensal todo mês do mangá Shingeki no Kyojin. Quando voltar o anime, review semanal toda semana do anime. Não se esqueça de se inscrever para sempre ajudar o canal, ativar o sininho também para receber as notificações e dê o like no vídeo que eu esqueci de dizer no começo, mas vai ajudar bastante só de você se inscrever no canal, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!